Já oramos, vamos agora então iniciar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês. Ok, meus queridos, a nossa afirmação, ou a nossa tese para hoje é esta: Deus ama a sua igreja e deseja mantê-la saudável através da disciplina bíblica. Normalmente, encontramos pessoas que se assustam quando se usa esse termo disciplina dentro de um propósito de cuidado de Deus para com a sua igreja. E então, muitas vezes, a disciplina é vista só no aspecto negativo, como se fosse um castigo, uma punição. Entretanto, a Bíblia trata muito mais, principalmente dentro da eclesiologia bíblica, da disciplina positiva, como instrução, encorajamento, exortação, aconselhamento, enfim, há vários outros termos, inclusive, que o Novo Testamento nos traz, apontando sempre para uma disciplina positiva, com o propósito de ganhar a pessoa, trazê-la de volta para o caminho, trazê-la de volta à sensatez. E a disciplina bíblica é importante porque ela revela o amor de Deus. E Deus é amor, isso tem a ver com a sua natureza, com o seu caráter, e nós jamais poderíamos entender um amor prático de Deus para com sua igreja sem que houvesse também a disciplina aplicada conforme a necessidade. Esse nosso Deus é um Deus que deseja o nosso bem-estar, o bem-estar dos seus filhos. E é bom a gente pensar que participar da comunhão dos santos implica em buscar a semelhança do Senhor Jesus, que na verdade é o ideal de Deus para nós. E nesse processo a disciplina está inserida. Eu diria que a desproporção entre a santidade de Deus, aquilo que ele espera ver na vida de seus filhos, e o pecado nas nossas vidas, aquilo que ainda nós praticamos, demonstra a necessidade indispensável da disciplina bíblica. Este expositor das Escrituras afirmou: disciplina bíblica envolve todos os meios e medidas pelas quais a igreja busca a sua santificação e boa ordem, necessária para a sua edificação espiritual e a eliminação de tudo o que ameaça o seu bem-estar. O que nós vamos ver é que, através da palavra, ele já concedeu aos seus filhos e à igreja instruções claras quanto à disciplina. Muito antes de nós pensarmos na disciplina eclesiástica, Deus já havia planejado isso. Tudo aquilo que nós precisaríamos, que a igreja necessitaria para um crescimento sadio. Então, cabe à igreja se sujeitar a essa instrução bíblica e aplicar a disciplina para o cuidado e edificação dos seus membros. Pela educação na justiça, conforme diz Paulo a Timóteo, os que são imaturos devem progredir através da transformação operada pelo Espírito, até que possam refletir essa imagem de Cristo. Quando Paulo escreve também aos Coríntios, ele usa a figura de bebês em Cristo, o que é muito interessante, e ele usa essa figura para caracterizar aqueles crentes coríntios imaturos, porque eles não estavam manifestando os sinais da sua filiação divina, mas estavam sendo carnais. Então, através do ensino bíblico, eles deveriam ser encorajados a pensar de forma e agir também a imitar o Senhor Jesus Cristo, evitando os erros, sejam erros de ignorância e sejam erros de, eu diria, negligência. Então, como eu disse, ensinar, exortar, educar, admoestar, repreender, corrigir,
são termos que nós encontramos no Novo Testamento aplicados à disciplina eclesiástica. É verdade que a falta da disciplina positiva, digamos, a falta da instrução bíblica, contribui para problemas mais graves e, consequentemente, leva à necessidade da disciplina negativa, ou seja, pode ser o afastamento da comunhão, pode ser a exclusão da membresia, ou mesmo o termo que Paulo usa para se referir à necessidade de disciplina de um determinado irmão, o considerar gentil e publicano, ou entregar a Satanás. Vale a pena considerarmos inicialmente qual é o propósito e qual a necessidade da disciplina bíblica. Agora vejam, em qualquer passo, o alvo a ser alcançado é recuperar o ofensor, é trazer de volta o que se desviou, é colocar no caminho o imaturo, é corrigir aquele que está vivendo pecaminosamente, é encorajar o desanimado, é ser paciente para com todos. Então, nunca alguém deveria iniciar a disciplina bíblica tendo em vista afastar alguém da comunhão. Eu sei que há situações em que a gente tem vontade de orar e pedir a Deus, Senhor, facilita as coisas, promove para a glória esse determinado irmão. Mas esse não é o propósito da disciplina e nem essa deveria ser a nossa motivação. O Senhor conferiu à igreja a responsabilidade de pronunciar o seu perdão e também os seus juízos. Um dos textos que mais nós conhecemos sobre este assunto, disciplina bíblica, está em Mateus capítulo 18, mais especificamente nos versos 15 a 17. Vejam, se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, opa, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, ou seja, insistir em continuar no erro, leva consigo mais um outro, um ou dois, de modo que qualquer questão seja decidida pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então ele não me ouviu, eu busco 1 ou 2 crentes maduros, pessoas sérias com Deus, e agora, mediante 2 ou 3 testemunhas, vamos tentar ganhá-lo. E o terceiro passo é, se ele se recusar a ouvi-los, ou seja, insistir em manter um coração duro, indiferente, no pecado, no mau caminho, conte à igreja. E então, se ele se recusar a ouvir também a igreja, que é o último passo, tratem-no como pagão, ou gentil, ou publicano. Vejamos, o problema é quando a igreja estabelece os seus próprios métodos e passos, sem respeitar e considerar o que Cristo já estabeleceu. Eu sei que em alguns meios, o único passo de disciplina é a exclusão. Não há um processo de instrução tendo em vista ganhar o pecador, qualquer que seja o seu pecado. Em alguns meios, alguns pecados já vão logo para o último passo da disciplina, que é a exclusão. Mas vejam, conforme diz Daniel Ray, a igreja não tem o direito de ignorar um comportamento persistentemente pecaminoso entre os seus membros. O nosso Senhor Jesus não deixou aberta diante de nós esta opção. Entretanto, cabe à igreja ser coerente aos propósitos de Deus da disciplina bíblica. Quais são esses propósitos? O que eu projeto aqui nesta tela, vejam,
são alguns propósitos estabelecidos no Novo Testamento, tanto nos evangelhos quanto nas cartas ou nas epístolas paulinas, e também no livro de Apocalipse. Então vejam, a disciplina bíblica visa levar o pecador ao arrependimento. Na verdade, ao atentarmos para todo o empenho, todos os passos necessários para que alguém seja restaurado, ganho, volte à comunhão, é a glória, a própria glória de Deus, porque para isso que ele estabeleceu a sua igreja, bem como as orientações da disciplina, também visam a sua glória. Então ele vai dizer, se o teu irmão pecar, há um pecado aqui. Esse irmão não vai ser exortado, a atenção dele não vai ser chamada por qualquer coisinha. Não. Há um fato pecaminoso. E ele deve ser restaurado, e isso implica na necessidade de arrependimento e perdão. Aos romanos, Paulo vai dizer, vejam, que a igreja, ou os crentes deveriam se afastar daqueles que estavam provocando a divisão. Agora aqui ele está apontando para um grupo específico de pessoas que provocavam divisão no meio da igreja. E o conselho de Paulo é separai-vos deles. O objetivo é manter a igreja pura, seja na sua doutrina, seja na sua conduta. Na carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, versículo 5, nós vamos parar em cima desse texto mais para frente, Paulo já traz aqui a instrução para que a igreja excluísse o adúltero do seu meio. A igreja estava revelando um comportamento que nem o mundo tolerava. Ou seja, manter dentro do seu meio um pecador, um adúltero. Aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, esse versículo vai ser um versículo base por o tema de 2021 que nós vamos adotar. Mas aqui Paulo apresenta a necessidade de admoestação daquele que é insubmisso. Insubmisso a Deus, insubmisso à instrução bíblica, insubmisso à liderança da igreja. Na carta a Timóteo, na primeira carta, ele usa o termo repreensão, para repreender os mentirosos, bem como 1 Tito, capítulo 1, versículo 13, ele vai usar novamente essa expressão. Em Apocalipse, aliás, antes, capítulo 3, versículo 10 de Tito, ele disse que os crentes deveriam evitar o faccioso depois de admoestá-lo 2 vezes. Ele foi admoestado foi admoestado 2 vezes, mas ele continuava provocando divisões no meio da igreja. Deveriam ser evitado. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, a palavra é dirigida a uma das igrejas, a igreja de Pérgamo, e a exortação ali presente nessa disciplina é exortar ao arrependimento, uma vez que a igreja havia se desviado do primeiro amor, se afastado dos fundamentos. A outra igreja, no capítulo 2, versículo 20, que é Tiatira, deveria ser repreendida e condenada por estar tolerando Jezabel, ou seja, o mundanismo, a imoralidade. Então, Deus é glorificado quando a igreja segue a sua palavra no cuidado dos seus membros. No cuidado dos seus membros. O segundo passo, então aqui nós vamos gastar um tempo maior,
A disciplina bíblica busca ou visa recuperar o ofensor. Conforme, então, nós já lemos, o alvo desejado é a restauração desse irmão. Ainda que a gente não saiba se o resultado será a restauração, os princípios estabelecidos por Deus devem ser respeitados e obedecidos. Vejam, se o teu irmão pecar contra você, ele não está dizendo que irmão é esse. Ele é irmão. Ele faz parte da comunidade. Embora haja uma instrução mais clara, específica e dura para aqueles que exercem liderança, vejam, aqui não está definido se é um líder ou não, é um irmão que está cometendo pecado e agora precisa ser repreendido para que seja ganho. Outro aspecto muito importante nessa tarefa de recuperar o ofensor é essa instrução que Paulo dá na segunda carta aos Tessalonicenses 3,15. Ele diz assim: não considerem como inimigo, mas chamem-lhe a atenção como irmão. Ou seja, pecar não significa ser destituído da família de Deus, né? É um irmão e tem que ser tratado como irmão, repreendido como irmão. Então a disciplina bíblica visa ganhar, recuperar. Em terceiro lugar, notem, a disciplina visa manter a pureza e evitar a profanação na ceia do Senhor. Mas deixa eu voltar um pouco aqui para expandir um pouco mais essa ideia de ganhar o irmão. A palavra grega, kerdaino, amplia o seu significado. Além de ganhar, é adquirir ou obter ganho, provindo de evitar ou escapar do mal, e de fato a pessoa vai receber um ganho se desviar do mau caminho e voltar-se para o Senhor. Deixar de se envolver. A ideia também de resguardar-se ou ser poupado. Então, envolve como responsabilidade nossa esse papel de ganhar alguém, conquistá-lo para o reino de Deus, ganhar o favor, a comunhão dessa pessoa. Nós somos instruídos, e aliás, hoje podemos participar da ceia do Senhor, quanto a dois aspectos importantes mencionados aqui: manter a pureza e evitar a profanação. Vejam o que Paulo diz aos Coríntios: todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Um pouquinho antes, no capítulo 5, versículo 6, Paulo diz assim: não é boa a vossa jactância. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lancem fora o velho fermento para que sejam nova massa, como são de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Evitar a profanação na ordenança da ceia do Senhor tem como propósito a pureza no meio da igreja. Quando ela reconhece que a doutrina falsa e a conduta inconveniente são infecciosas e não podem ser toleradas no meio da igreja. Se a igreja tolera tais pecados, todos os membros da igreja são prejudicados. Por isso que a instrução é: examine-se a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Sem esse autoexame, ou seja, a participação da ceia com pecado não confessado, traz juízo.
Deus não se agrada. Não, a igreja não é abençoada quando isso acontece. Então, um dos propósitos da disciplina visa manter a pureza e evitar a profanação da ceia do Senhor. Então, imagine se a igreja ignora alguém que está vivendo escandalosamente. Ele pode ser um bandido, um ladrão, um corrupto, ou mesmo um adúltero. A sociedade sabe disso, está tudo exposto. E a igreja não faz nada, e ele senta no banco e come do pão e bebe do cálice. A igreja sofreria as consequências por tolerar esse alguém sem aplicar a disciplina com o propósito de ganhá-lo, de restaurá-lo, de trazê-lo de volta à comunhão. A disciplina bíblica visa também a integridade e a honra da palavra de Deus. Olha só o que Paulo diz aos Coríntios, lá na segunda carta, capítulo 2, versículo 9, e depois eu leio também o 17. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. No 17 ele vai dizer, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus com o intuito de lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens e enviados por Deus. Então, quando a igreja é fiel aos princípios ensinados por Jesus, ela contribui para a integridade e a honra dele, e também para que a sua mensagem seja conservada pura, íntegra, verdadeira. Por outro lado, quando a igreja se recusa a exercer a disciplina, ela nem pode merecer o respeito e nem a confiança dos seus membros. Imagine quantas implicações e dificuldades nós teríamos como igreja se não levássemos a sério a disciplina. E vocês podem se lembrar de alguns casos recentes de disciplina que nós aplicamos, né? E que chegamos ao terceiro passo. Pelo menos 1, 2, 3, nesses últimos 4, 5 anos, 3 irmãos nossos, né? Imagine, se a igreja não fizesse nada, não há dúvida, a sua credibilidade seria prejudicada. Ela não poderia ser considerada uma igreja que respeita e mantém íntegra a palavra da verdade perante os de fora. Porque comportamentos públicos, pecados públicos, vistos não apenas por nós, mas por familiares incrédulos dessas pessoas e outros, em seus ambientes de trabalho e etc. Então, a disciplina visa manter a integridade e a honra de Cristo e da sua palavra. Um outro propósito, não menos importante, é que a disciplina visa evitar dar causa a Deus para se voltar contra a igreja. Nós vemos isso na Bíblia. Nós vemos isso nas 7 igrejas do Apocalipse. As mensagens dirigidas a Pérgamo e a Tiatira, o Senhor condenou o mundanismo existente dentro da igreja. Mas não só o mundanismo, ele condenou também ali a idolatria que havia no meio do seu povo. Apocalipse 2, 14 a 25. Mas uma outra igreja, que é a igreja de Sardes, nós vamos perceber que contra essa igreja, a sentença é que o Senhor viria para puni-la. Apocalipse 3, 3. E a maioria desta igreja havia sido contaminada, as suas vestiduras foram contaminadas. Isto é, uma igreja que vivia uma vida comprometida com o mundo e com a idolatria.
idolatria. Vejam, a exortação é: lembre-se, portanto, porque você recebeu, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você, diz o anjo à igreja. Eu aprecio muito esta afirmação do nosso saudoso e querido irmão, Dr. Russell Shedd. Olha só, devemos-nos impressionar profundamente, ou deve nos impressionar profundamente, o quadro que estas igrejas do primeiro século apresentam. Todas começaram bem, mas no decorrer dos anos, o ensino falso, os vínculos estreitos entre membros desejosos de proteger os errados e a influência do mundo conduziram a igreja para um comodismo que o Senhor não tolera. Por isso, ele anuncia medidas sérias para purificar o seu povo e reorientá-lo para tomar o caminho da justiça. Em sexto lugar, o propósito de Deus é que a disciplina visa impedir que outros caiam também em pecado. Esse texto que eu já citei, Paulo diz assim, 1 Timóteo 5:20, aqueles que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Paulo está dizendo a Timóteo que os presbíteros que vivem no pecado deveriam ser repreendidos para que também os demais temam. Aqui, a necessidade de uma repreensão pública por se tratarem de líderes da igreja, presbíteros, líderes eclesiásticos. Então, quando a disciplina bíblica é praticada, o vício é reprimido e as virtudes são cultivadas, porque isso desperta temor no meio da igreja. Temor. A igreja começa a parar e refletir. A palavra é séria. A vida cristã é séria. A pureza visa glorificar a Deus. Opa, mas também eu preciso olhar para a minha vida. Eu estou inclinado aos mesmos pecados. Eu preciso ser cuidadoso, cuidando de mim mesmo. Eu preciso cuidar do meu irmão. 6 propósitos da disciplina, todos eles estabelecidos pelo Senhor para que haja santidade no meio da igreja, para que Deus seja glorificado e haja um crescimento saudável no meio da família de Deus. Quais os tipos de disciplina que nós podemos ver no Novo Testamento? Como eu disse, não é qualquer coisinha, qualquer motivo. Nós não somos moralistas, os nossos irmãos. Não ficamos bisbilhotando. Aliás, nós toleramos as suas fraquezas, assim como eles devem tolerar as nossas. Mas quais as disciplinas ou as situações de pecado que exigem a aplicação da disciplina? Lá em Lucas capítulo 12, Jesus conta uma parábola para revelar o perigo que ameaça um líder disposto a espancar os criados e criadas. Em vez desse líder conduzi-los em amor compreensível, ele espancava os seus criados e suas criadas. Não há dúvida de que a lição ali é que o amor deve ser a motivação para a prática da disciplina. E é essencial para conduzir os crentes à santidade. O amor, sem dúvida, é aquele elemento que maior influencia a prática da disciplina. Ao mesmo tempo, é aquilo que mais influência tem sobre a vontade dos outros. Por isso que a nossa palavra de exortação deve ser dita em amor. E da mesma forma, todos os passos devem ser
fundamentados no amor, inclusive o último passo. O amor é o elemento de maior influência, e a Bíblia diz que o amor de Cristo é aquilo que nos constrange. Severidade e castigo raras vezes alcançam objetivos divinos para a igreja se não houver antes essa exortação compreensível, carinhosa, motivada pelo amor. Então vejamos. A primeira palavra que eu trago aqui, palavra grega, é exortação. A palavra paráclesis ou paraclesis vem de uma raiz que significa encorajar, consolar. O próprio Espírito Santo de Deus é chamado de o Consolador, o Paráclitos de Deus, o Conselheiro. Exortar significa exercer influência sobre a vontade e as decisões de outra pessoa com o intuito de encorajá-la a observar determinadas instruções. O ministério da exortação, ele não se restringe ao Espírito Santo, mas cabe a nós, cabe à igreja, praticar a exortação. Vejam alguns textos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo diz que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não nos conformando com este século, mas sendo transformados pela renovação da nossa mente. Aos Gálatas, no capítulo 1, de 7 a 9, também 3 de 10 e ainda 5:1, Paulo traz ali uma condenação muito clara ao farisaísmo no meio da igreja, bem como ao legalismo que existia dentro da igreja. Na verdade, o apelo de Paulo é que deveria haver exortação, e ele os exorta para que não tolerassem outro evangelho. Que outro evangelho? É que os crentes, embora tivessem abraçado a fé no Senhor Jesus Cristo, a única fé que salva, alguns estavam sendo tentados a retroceder ao legalismo e aceitavam e pregavam que a salvação poderia ser alcançada não apenas pela fé no Senhor Jesus Cristo, mas também pelo cumprimento da lei. E Paulo os exorta a que voltassem à pureza do evangelho do Senhor Jesus Cristo e que rejeitassem qualquer outro evangelho que alguém poderia tentar impor sobre eles, influenciando-os. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, a exortação é muito direta e específica. Ele exorta Timóteo a ser aplicado na leitura, na exortação e no ensino da palavra. E ele usa esse termo, paraclesis. Em Efésios capítulo 4, ele roga ou exorta os crentes para que andassem de modo digno da vocação a que foram chamados. Percebem o alcance da disciplina bíblica? A palavra exortação é usada nesse contexto, para trazer a sensatez, para se evitar outra doutrina, outro evangelho, para que alguém seja aplicado na leitura, no ensino, na exortação da palavra, para que andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Por exemplo, o que nós deveríamos fazer ao percebermos que um irmão nosso, da nossa família, está se desviando do caminho, está andando fora da vocação. Nós vamos exortá-lo amorosamente, particularmente, não precisamos chamar outros, nem contar para a liderança, porque o nosso primeiro passo é amorosamente
chamar esse irmão à parte e conversar. O que está acontecendo? Você está indo para um caminho completamente distante do caminho da verdade. Você está abraçando um outro evangelho. Ou então, está revelando um estilo de vida que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus apresenta como caminho. O segundo termo é o termo admoestação, parece a mesma coisa. Mas a palavra grega aqui é outra, é noutesia, vem de noutetsis. Admoestar ou convencer, advertir. Essa palavra implica um sentido de maior urgência do que a exortação. Então, por exemplo, quando um filho, embora tendo sido claramente instruído pelo papai e pela mamãe, ele começa a ceder às pressões das más companhias. Esse pai, naturalmente, tenta fazê-lo mudar de opinião com admoestação. Opa, é urgente. Senão ele vai se perder. Ele está convivendo com essas más influências. E Paulo empregou a admoestação para tratar os problemas das igrejas. Quando ele escreve, por exemplo, aos Coríntios, ele disse: eu não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados. 1 Coríntios 10, 11. Ele usou o termo noutétese. Além disso, vale a pena nós conferirmos a instrução que nós vemos em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quanto vocês veem que se aproxima o dia. Eu confesso que eu creio que a prática da admoestação vai ser muito necessária nesses primeiros dias, semanas e meses pós-pandemia. Porque alguns vão se esfriar, infelizmente. Vão deixar de se congregar. E nós, todos nós como igreja, precisaremos ir atrás, amorosamente, incentivando amorosamente esses irmãos, para que voltem, não deixem de congregar, encorajar uns aos outros, ainda mais quando vemos que se aproxima o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Em outro texto, na primeira carta aos Coríntios 4,14, olha só, eu não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, ele diz. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Como a filhos. Então, a advertência ou a admoestação é responsabilidade nossa, e não apenas do líder da igreja. Paulo cria que os crentes espirituais, eles tinham esse privilégio, a possibilidade de conseguir modificação de comportamento de um crente errado, mesmo não tendo a autoridade de um pastor. Cabe a cada um de nós. Quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1, ele está dizendo à igreja, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrigiam com espírito de brandura e guardem-se para que não sejam também tentados. Levem as cargas uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Alguns outros textos onde ainda encontramos esta verdade. Romanos 15, 14. Paulo diz que ele estava convencido de que a igreja, os crentes, estavam cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Não é privilégio de alguns ou responsabilidade de alguns poucos.
mas é de toda a igreja. Aos Colossenses, no capítulo 3:16, ele diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E olha só, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em seus corações. Outra palavra ainda é a palavra repreensão, electios. João capítulo 16. O Senhor Jesus diz que quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse vocábulo que está sendo usado aqui é uma palavra que traz a ideia de repreender a outro com tanta eficácia de demonstração dos recursos, das armas que Deus nos dá na palavra, que leva a outra pessoa a ser convencida. O poder de convencimento da palavra. E também leva a pessoa à confissão, ou à convicção do seu próprio pecado. Esse termo aparece no Novo Testamento também na forma de substantivo, assim como o verbo, e é usado para indicar a obra do Espírito Santo no coração do homem. Sem a ação do Espírito no coração do pecador, não há esperança alguma de conduzi-lo ao arrependimento. E Deus nos usa para persuadir, mas somente o Espírito pode quebrantar o coração humano. A instrução, então, de Mateus é: se teu irmão pecar, vai arguí-lo. A expressão que aparece aqui. Se for possível, convencê-lo, arguí-lo. Isso é preservar a igreja. Se não se arrepender, 2 ou mais testemunhas deverão acompanhar o responsável para tentar arguí-lo, convencê-lo. Se toda a igreja, se ele não se arrepender, vai levar a igreja. E se ainda assim ele não conseguir ser atendido, toda a igreja, então, deve ouvir a queixa com a confirmação das testemunhas. E no caso dessa pessoa rejeitar a recomendação da igreja, ele deve então ser considerado como gentil e publicano, ou seja, como se fosse um incrédulo. Devemos nos lembrar que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Graças a Deus nós temos visto, nos mais variados casos, e mesmo os casos tão difíceis, de dureza de coração, o poder transformador da palavra para trazer o convencimento, arrependimento, a purificação, a volta. É muito importante notar que a palavra é esse instrumento para a repreensão. Não é o que eu acho, o que você acha, é o que a palavra diz. Então, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele falou do poder da palavra para operar a transformação. A quarta palavra, ou o quarto passo aqui, é exclusão. Então, vejam, o texto diz: se ele se recusar. Embora já tenhamos mencionado as descrições dadas por Cristo e também por Paulo a este passo, extremamente necessário para recuperar o irmão ofensor, nós devemos considerar aqui alguns aspectos bem importantes da disciplina bíblica. E aqui se trata de uma medida severa. Inicialmente, nós vimos 2 textos mencionados. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. No contexto,
nós vemos: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Eu também lhes digo que se dois ou três, dois de vocês, digo, concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Alguns detalhes importantes aqui. Por mais desagradável que seja, e eu diria que por mais triste que seja, ao excluir um membro da igreja, a igreja estará apenas manifestando submissão ao que Cristo já estabeleceu, conforme diz esse texto. Então, quando a igreja determina que certo ofensor, né, seja excluído, conforme Paulo determinou lá em Corinto, que ele fosse entregue a Satanás em nome de Jesus, com o poder de Jesus, ele não reivindicou o poder para si, para fazer isso. Ele sabia que Jesus Cristo era a autoridade por detrás da exclusão autêntica. Então, hoje também nós não devemos pensar que a exclusão seja uma medida irreversível, estabelecida pela Igreja Fonte, pois o arrependimento do pecador e o perdão da parte de Deus irão trazer novamente a comunhão com a igreja local, esse irmão que foi disciplinado. Devemos orar sempre para que ele se arrependa e volte, né? E devemos nos lembrar que o Senhor Jesus estava sempre pronto para readmitir qualquer pessoa que tropeçasse. Então a igreja deve oferecer perdão sempre aos irmãos que, ainda que tenham pecado seriamente, ou mesmo excluídos da comunhão, eles voltem, se arrependam, sejam readmitidos. Mais uma frase do Torshäd: a igreja local tem a responsabilidade de manter a disciplina, excluindo quem recusa admitir que pecou e rejeita o único caminho para a restauração pela confissão e arrependimento. Por fim, segurem firme mais alguns minutos. Uma questão também importante é quando a disciplina deve ser aplicada. A Igreja de Cristo está revestida tanto de responsabilidade quanto de autoridade, para que se envolva em questões de disciplina e também na conduta de seus membros. Os discípulos de Jesus estão sempre sob a sua disciplina, administrada através da igreja. Como dissemos, as escrituras devem servir de instrumento para a disciplina. Então, qualquer quebra de padrão bíblico requer alguma forma de disciplina, positiva ou negativa. Então vejamos, quando é que essa disciplina se torna necessária? Primeiro, quando o amor cristão for violado por ofensas. Jesus prescreveu o método de disciplina nesses casos. Embora, digamos que essas ofensas possam ser secretas, necessariamente elas serão de resultar, afinal, em censura pública, se o ofensor obstinadamente recusar-se a arrepender-se. Então, suponhamos dois irmãos brigados. Eles não se falam, eles não se tocam. Esses dias tudo bem, nem devem se tocar. Mas a comunhão foi quebrada entre eles. Um não se olha para o outro. Um não fala com o outro. A igreja deve agir. O amor cristão foi violado por ofensas. Um é o ofendido, o outro é o ofensor, e a disciplina bíblica deve ser aplicada. Segundo, quando a unidade cristã for violada por aqueles que formam facções e dividem a igreja local.
Eu não vou aqui citar nomes, mas tivemos algumas experiências nesse sentido também. Irmãos que, seja ministrando numa classe de escola bíblica, ou abraçando digamos, uma vertente da teologia bíblica que resultou em práticas que nós não aceitamos no nosso meio. Como, por exemplo, irmãos que foram buscar em determinados retiros espirituais algumas revelações para autenticar as suas ideias e pensaram, inclusive, em iniciar um movimento dentro da igreja. Eles foram chamados e repreendidos. Nenhum deles está na igreja, pelo menos 3 desses nomes. Um saiu por mudança geográfica, né? Foi até para o outro país. Mas outros 2 mudaram de igreja, ok. Entenderam que não havia abertura para defenderem suas ideias ali. Um outro simplesmente estava ensinando digamos que eu posso admitir que seria uma teologia ou uma prática teológica da igreja relacionada a missões. Ele não concordava com a visão da igreja na área de missões. Ele não entendia que a igreja deveria ir para Nordeste, para sertanejo, para outros países, para índios, etc. Ele foi exortado amorosamente, e esse irmão, ele deixou de ensinar por conta disso. A igreja deve estar atenta a isso, e a disciplina faz parte. Conforme a orientação bíblica, essas pessoas precisam ser mantidas sob vigilância. Devem ser repreendidas, se necessário for, e, em último caso, se necessário, serem removidas. Os crentes coríntios enfrentavam esse tipo de pecado, que dividia o corpo, manchava o testemunho da igreja e da comunidade local. E é um caso muito específico, né? Que é este que é mencionado aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Vejam só a palavra dura. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. E fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. O que estava acontecendo? Havia grupinhos dentro da igreja. Um grupinho que se considerava os mais espirituais dizia: nós somos de Cristo. Outros diziam: não, nós somos de Paulo. Ou nós somos desse ou daquele. Ou seja, eles eram grupos fechados, cada um defendendo a sua bandeira. E isso estava causando divisão ou divisões no meio da igreja. E a igreja precisava agir. Paulo diz: eu fui informado de que há divisões e a igreja tem que fazer alguma coisa para não tolerar isso. Quando a lei cristã for violada por aqueles que vivem escandalosamente, a igreja também deve agir. De certa forma, os que vivem escandalosamente são aqueles que, conforme Paulo disse a Tito, professam conhecer o Senhor, entretanto, o negam por suas obras. Estão completamente fora do padrão bíblico de moralidade e conduta. É o mesmo caso que aparece lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Um certo membro da igreja vivia escandalosamente, e a coisa era feia, porque ele mantinha um relacionamento incestuoso com a madrasta, a mulher do seu pai. Então, Paulo recomenda à igreja que esse ofensor fosse disciplinado
porque nem o mundo tolerava essa pessoa, esse tipo de pecado. Então, aqueles que vivem violando a moralidade bíblica e se recusam a arrepender-se quando são admoestados, repreendidos, eles precisam ser disciplinados e afastados da igreja. Tito capítulo 1, versículo 16, professam conhecer a Cristo ou a Deus, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Em quarto lugar, a igreja deve aplicar a disciplina quando da fé cristã. Nós vemos vários exemplos nas cartas de Paulo de instruções para que a igreja combatesse os hereges ou aqueles que estavam tentando influenciar a igreja, trazendo outras doutrinas, tentando perverter a sã doutrina bíblica. Aqui, vejam, são aqueles que conscientemente rejeitam as doutrinas essenciais e fundamentais da fé cristã. Esses dois homens, Himeneu e Alexandre, são exemplos disso. Eles rejeitaram uma fé de boa consciência, naufragaram na fé, os quais foram entregues a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Existem várias recomendações dadas aos líderes da igreja para que, tendo a responsabilidade de ensinar todo o desígnio de Deus, mantivesse um padrão elevado, sem falhar, para que não fossem passíveis de disciplina. Mas note esta instrução que Paulo dá a Timóteo no capítulo 6 da sua primeira carta, versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso, nada entende, mostrando um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre homens de mente corrompida, privados da verdade, os quais pensam que a verdade é fonte de lucro. A instrução é muito clara aqui. Quando alguém surge com uma doutrina falsa, capaz de derrubar a igreja, minando as suas fundações, é evidente que a disciplina deve ser aplicada. A primeira epístola de João, por exemplo, nos oferece as principais linhas de pensamento e práticas dos hereges. Eles não admitiam a realidade do pecado, 1 João 1,8. Eles não sentiam nenhuma obrigação de demonstrar amor aos seus irmãos cristãos, 1 João 3, 14 a 17. Eles não criam na realidade da encarnação, morte e ressurreição corporal de Cristo Jesus, 1 João 2, 22, 4, 2, e ainda no capítulo 5, de 5 a 8. Mas mais um motivo, estamos terminando. A igreja deve aplicar a disciplina quando o nome de Cristo for blasfemado por aqueles que naufragaram na fé. E aqui, como eu já disse, Himeneu e Alexandre rejeitaram a boa consciência, isto é, deixaram de manter a vida digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja sofre os ataques vindo do mundo, como também os ataques que surgem dentro de si mesma. E o exame regular, feito à luz das Escrituras, para comprovar se cada membro é genuíno, será o caminho mais proveitoso a seguir. Se vocês acompanharam o culto hoje, logo no começo o Fernando mencionou que
esta pandemia está sendo um teste para a nossa fé. E certamente os genuínos cristãos vão voltar. E também os crentes que permanecerem fiéis vão voltar. Mais desejosos, mais próximos do Senhor, mais consagrados, vão voltar. Mas será que alguns vão naufragar na fé? Permita a Deus que não. Mas o que é importante para nós concluirmos aqui é que a causa de medidas disciplinares mais severas será sempre a ausência de arrependimento. Aquele indivíduo que não quer se arrepender do seu pecado não está vivendo como um crente. E é devido à sua impenitência que ele vem a tornar-se merecedor de uma disciplina punitiva. Queridos, Deus nos tem dado o privilégio de conviver numa igreja, servir e seguir ao Senhor, que tem praticado muito pouco a disciplina punitiva. Por quê? Por causa da grande ênfase à disciplina positiva, instrutiva, exortativa, admoestativa. O aconselhamento bíblico tem sido praticado ao indivíduo, ao grupo pequeno do discipulado, ao grupo um pouco maior nas coinonias, nas classes, de tantas maneiras. A instrução bíblica tem exortado, tem aconselhado, admoestado, e por isso, graças a Deus, Deus tem nos livrado da disciplina punitiva, negativa, que exclui, que também é necessária. Concluindo, a igreja deve buscar todos os meios e medidas pelas quais ela possa manter a sua santificação e a boa ordem necessária para a sua edificação e a eliminação de tudo o que ameaça o seu bem-estar, bem como aquilo que ameaça a própria glória de Deus. Mas pense em você, como alguém que Deus separou, capacitou para cuidar da saúde da igreja. Você é instrumento de Deus para exortar, aconselhar, chamar à parte, amorosamente instruir quando alguém cometer um pecado, quando alguém estiver desanimado, quando alguém for insubmisso, quando alguém estiver vivendo longe do padrão que Deus estabeleceu. É privilégio seu, é meu, é privilégio de todos nós. Vamos orar? Enéas, você pode nos dirigir a Deus em oração? Depois eu vou interromper a gravação e se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta, vai ficar à vontade. Oremos. Pai bondoso, eu te agradeço pelo privilégio que temos de, como igreja, nos aprofundarmos no estudo das tuas escrituras. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de abordarmos e aprendermos um pouco mais de um assunto que por vezes é polêmico, por vezes é difícil de ser tocado. Infelizmente, ó Deus, ao olhar para a igreja brasileira como um todo, é difícil enxergar uma igreja bíblica que realmente segue os padrões bíblicos, ó Pai, quanto à disciplina que o Senhor estabelece para o teu povo. Mas eu te louvo, ó Deus, pela Igreja Batista Fonte, que tem se empenhado, Deus, em realmente colocar em prática uma disciplina que é positiva, primeiramente, que realmente exorta, chega ao lado daqueles que estão se desviando do caminho para tentar resgatar essas pessoas, ó Deus. Mas, mesmo naqueles casos que são mais difíceis, que as pessoas não querem se voltar para Ti, ainda assim o Senhor tem dado coragem, ó Pai, para essa igreja seguir até os Teus últimos padrões, que são bem elevados, ó Deus, ao ponto de, às vezes, levar a pessoa à exclusão da pessoa,
realmente a casos extremos que são por vezes indesejáveis para nós, mas foi o Senhor que estabeleceu, e por Sim, Pai. temor a Ti, ó Deus, nós nos submetemos à Tua vontade. Que o Senhor possa estar nos direcionando como os Teus filhos, para que o Senhor nos livre, primeiramente, de sermos entregues a nós mesmos, às nossas vontades, às nossas paixões. Que o Senhor também nos enche do Teu Santo Espírito e nos capacite, ó Pai, a exortar aqueles que estão à nossa volta. Nos guie, ó Deus. Também te peço, Senhor, dê sabedoria, discernimento aos nossos líderes, pastores, que eles também possam estar conseguindo, de maneira que te agrade, ó Pai, conduzir a tua igreja de maneira Amém. que te agrade. Cristo Jesus, Sim, ora, Pai. amém.